Agora sim. Isabela falou que está ótimo, Felipe falou que está rolando. Tech Drone Digital, boa tarde, Tech Drone, beleza? Pessoal, vamos tentar agora, né? Eu já fiquei até meio nervoso aqui porque não estava conseguindo entrar, mas agora vai. Então é o seguinte, eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que eu comecei na fotografia, mostrar como é que foram esses últimos 7 anos aí trabalhando com fotografia de casamento, principalmente. E no final da nossa live eu vou responder as dúvidas de vocês e também vou passar para vocês um checklist que eu fiz do fotógrafo profissional, né? Quais são os itens que a gente deve correr atrás para a gente conseguir evoluir como fotógrafo e evoluir como um negócio dentro da fotografia mesmo, beleza? E aí, durante a live, vocês podem ir perguntando aí, colocando no chat, que eu vou olhando aqui de vez em quando e respondo vocês. Deixa eu só olhar se está tudo ok com a câmera, está tudo ok. Então é o seguinte, como é que eu comecei? Eu comecei em 2013, no início de 2013, comprei a minha primeira câmera, que era uma Nikon D90, é uma câmera semi-profissional, né? Ela não, com ela a gente não consegue fazer eventos e coisas mais profissionais assim, mas já era uma excelente câmera para começar a aprender de fato a fotografar, porque eu não sabia nada. Então, eu comprei essa câmera quando eu já tinha me apaixonado por uma câmera de um outro amigo meu que nem é fotógrafo, mas ele deixou eu pegar na câmera, eu fiz umas fotos e achei que aquilo ali era sensacional. E aí comecei a estudar fotografia. Então eu comprei alguns cursos, fiz alguns cursos, mas a maior parte do tempo eu ficava estudando pela internet mesmo, sozinho. Então, os canais de fotografia, igual o meu canal mesmo, que na época eu não tinha, mas eu pegava de outros fotógrafos que já eram mais conhecidos, que ensinavam a fotografar, ensinavam como mexer na câmera, fotometria, todos esses conceitos fundamentais, né, da fotografia que a gente precisa aprender antes de realmente começar a oferecer o nosso trabalho como serviço para outras pessoas. Então eu comprei essa D90, a lente que eu tinha na época era a própria lente do kit, né, aquela 18-105, se eu não me engano. É uma lente bem razoável, né, não, como eu falei, não é uma lente profissional, mas para quem está começando já é muito boa. E eu tentei, com o meu ser o segundo fotógrafo, do fotógrafo que fez o meu casamento. Então, depois de ter estudado bastante, já dominado toda a parte técnica da fotografia, digamos assim, o equipamento, e começar a fazer alguns trabalhos, eu fazia ensaios de graça para meus amigos, né, para fazer portfólio mesmo. Então, oferecia para eles e comecei a fazer os ensaios para alguns casais de amigos, casais de primos, assim, alguns primos que tinham namorado iam lá e oferecia para eles de graça mesmo, para eu ter a experiência de fotografar as pessoas, ver se era realmente isso que eu queria fazer e também para conseguir essas fotos de portfólio para depois começar a divulgar meu trabalho. Então eu fiz uns 4, 5 ensaios assim de graça, ensaio gestante, fiz também. E aí eu vi que realmente era isso que eu queria fazer, que eu gostava muito de fazer, principalmente fotografar casais. E aí, em 2013 ainda, depois de já ter feito alguns ensaios, e o pessoal ter dado um feedback bem legal, que tinham gostado bastante das fotos, aí eu falei, não, beleza, agora eu quero ser um fotógrafo de casamento, o que é que eu preciso fazer? Aí eu fui e comprei mais alguns cursos, já mais específicos dessa vez, né? Fiz alguns workshops também com fotógrafos de casamento em 2013. Eu acho que eu fiz uns 6 ou 7 workshops nesse ano, porque eu realmente estava muito fissurado em aprender logo fotografia e começar a fotografar os meus próprios clientes. E aí eu tive a ideia de entrar em contato com o fotógrafo do meu casamento para saber se ele não estava precisando de um assistente, ou de um segundo, ou de um terceiro fotógrafo, para que eu pudesse já ter essa experiência também da parte dos eventos, né? Que eu não tinha nenhuma, nunca tinha fotografado nenhum casamento. E, e eu não recomendo que ninguém, né, feche um contrato de casamento com os noivos sem ter experiência, porque é um dos eventos mais importantes, ou o evento mais importante na vida daquele casal, e se você não tiver a experiência necessária para fotografar, você vai acabar com o sonho deles. Então, antes disso, antes de você tentar fechar seu primeiro casamento, eu espero que você já tenha bastante experiência. E como é que eu consegui essa experiência? Sendo o segundo fotógrafo desse fotógrafo que fez o meu casamento. Então, depois de insistir por meses para ele deixar eu fotografar com ele, e ele sempre ficava relutante, aí até que uma certa vez, eu acho que de tanto encher o saco dele, ele aceitou.
Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Que eu nunca não vi mais ninguém falando aqui no chat. Tá dando para entender a história aí até agora? Comentem aí, por favor. Ah, tá. Beleza. Então, ele aceitou e aí eu comecei a acompanhar ele nos casamentos. Então, eu fui eu ó, o Everson aí. Fala, o Everson, beleza, cara? Ó, o Calvin RX também falou que tá massa. Felipe Palma, 100%. Então, vamos continuar. E aí, pessoal, ele aceitou e aí eu comecei a seguir ele nos casamentos. Então, desde o início do making off, que é a parte onde a gente vai fotografar, né, a noiva se arrumando e tal, eu já ficava na cola dele, vendo tudo que ele fazia. Então, a, a, a grande sacada é essa, né? Você fazer para você ter a experiência, mesmo que você não ganhe muita coisa. Então, nessa época, o que, que ele combinou comigo? Ele falou: olha só, eu não vou te pagar nada para você me acompanhar, porque eu já estou te passando uma experiência. E aí, depois de uns 6, 7 casamentos, não, depois de 10 casamentos, ele falou, depois de 10 casamentos que você fizer comigo, se eu gostar das suas fotos, aí eu começo a te pagar. Aí, como isso não era problema para mim, porque eu realmente não estava preocupado em ganhar dinheiro ainda, eu só queria mesmo ter a experiência e entender se realmente fotografar casamentos era o que eu queria. E topei na hora, falei, não, não precisa pagar não, eu quero fotografar, eu quero ver como é que você faz e tal. Ele falou, então beleza, então fechou. E aí lá em 2013, no começo de 2013, acho que foi em maio que eu comecei a fotografar com ele. E aí a gente fez um casamento, dois, eu fui pegando um pouquinho mais de experiência. As minhas fotos eram horríveis, assim, nesses três primeiros aí, eu achava que eram ótimas, né, na época, mas eram muito ruins. Cheguei a fazer 8 casamentos com ele. 8 casamentos, foi isso mesmo. E foi o suficiente para mim. Depois do oitavo casamento, eu falei, não, agora eu já sei como é que faz um casamento, agora eu já sei quais são as fotos que eu preciso entregar, agora eu já sei o que que o cliente espera, né, do fotógrafo, tanto no dia quanto depois do casamento, como é que funciona a questão de álbuns, porque eu não tinha noção nenhuma. Então, assim, esse cara me ajudou bastante nisso, porque foi ali que eu comecei a conhecer os fornecedores de álbuns, eu comecei a poder fazer os meus próprios álbuns, mas o mais importante mesmo era o roteiro do casamento, porque por mais que você estude pela internet, faça cursos, se você realmente não colocar a mão na massa, não sentir a pressão que é fotografar um casamento ali, que não dá para voltar nada, se você perder o momento já era o que eu queria viver. E a adrenalina foi gigantesca, assim, quando eu fiz esses primeiros casamentos, eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Porque a emoção que a gente sente ali, ainda mais quando a gente está no começo, da gente ser o responsável ali por fazer aquelas imagens, é muito legal. E também a adrenalina de você saber que você tem que fazer certinho, porque você não tem como voltar. A noiva tá entrando ali na igreja, se você errar, meu amigo, aí o seu negócio nem vai conseguir começar. Então, assim, os momentos chaves da cerimônia, a hora do beijo, tudo aquilo que a gente tem que garantir, eu aprendi com esses 8 casamentos que eu fotografei com esse fotógrafo. E aí, depois disso, eu falei para ele que eu já estava pronto para começar o meu próprio negócio, que eu queria abrir uma empresa de fotografia de casamentos. E aí eu saí, né, não parei de fotografar com ele, mas ainda tenho contato dele ainda, a gente ainda é de boa, porque ele fotografou meu casamento, eu tenho as fotos lá, a nossa relação é legal, não ficou nenhuma briga nem nada não, é realmente porque eu já queria andar sozinho e fotografar meus próprios casamentos. Aí, ainda isso em 2013, né, porque a gente começou em maio, quando foi lá para novembro, foi quando aconteceu isso, que eu comecei a vender meu trabalho. E como é que eu fazia isso? Acho que a partir de julho, quando eu já tinha feito uns 4, 5 casamentos com ele, eu peguei a autorização dos noivos e do fotógrafo para eu utilizar essas fotos no meu site. Então, aí também é uma sacada ótima de vocês fazerem, se vocês quiserem entrar nessa, né, de fotografar casamentos. É você ter autorização dos clientes, né, dos noivos do fotógrafo, para você poder utilizar as suas fotos para divulgar seu trabalho. Então eu criei na época era uma página no Facebook, né, que até hoje existe, mas está abandonada, porque agora o pessoal só está no Instagram. E aí eu criei essa página no Facebook, Everson Henrique Fotografia, e aí eu comecei a postar tudo que eu estava fazendo, os ensaios que eu já tinha feito para meus amigos, e quando eu peguei a autorização também comecei a postar os casamentos que eu tinha feito. Então eu postava 20, só tinha umas 20, 30 fotos de cada casamento, que
já era o suficiente para tentar vender meu trabalho para outros noivos, né? E aí eu fiz o meu site. Eu tenho uma facilidade muito grande em fazer site, porque eu já trabalhei com isso. Para quem não sabe, eu sou formado em sistemas de informação e já trabalhei vários anos com isso. Então, essa parte foi a parte mais fácil, era de fazer o site e colocar as minhas fotos lá no meu portfólio. Então, eu criei minha página no Facebook para divulgar, criei o meu site, e aí eu comecei a colocar os casamentos no meu site, mas sempre falando que as fotos eram de segundo fotógrafo, né? Que eu estava sendo segundo fotógrafo do fotógrafo tal, dos clientes tal. E aí eu não tive nenhum problema com isso. O ruim é quando você posta as fotos e você não tem autorização para isso. Isso pode te dar um problema até judicial. Então é melhor vocês já desde o início começarem certinho, tendo autorização para poder publicar as fotos de vocês. Beleza? Tá dando para acompanhar aí, tranquilo? Fala André. André Calvino acabou de entrar aí. Então foi isso. E aí, o que eu fiz para divulgar? Depois que eu postei no meu site alguns casamentos, acho que eu postei 3 ou 4 casamentos, postei na fanpage, na página do Facebook, eu comecei a patrocinar no Google, né? Então lá naquele Google Ads, eu comecei a patrocinar para todo mundo que pesquisasse fotografia de casamento ou fotógrafo de casamento em Brasília, que começasse a aparecer, porque como o meu site era novo, nunca queria aparecer nas primeiras páginas do Google, né? Por ser um site novo. Já tem outros sites muito mais de outros fotógrafos muito que já eram mais experientes que ranqueavam melhor lá na página do Google. Então, se eles fossem me achar pelo Google, sem eu patrocinar, eles nunca iam me achar. Então, comecei a gastar um dinheiro legal nesses patrocínios do Google. E aí a pessoa, por isso, pesquisava fotógrafo de casamento em Brasília, e clicava e caía lá no meu site. Ela olhava as fotos, se ela gostasse, ela pedia orçamento. Se não gostasse, ela caía fora. E aí, sucessivamente. Então, eu comecei daí a pegar, assim, os meus primeiros trabalhos. Então, em novembro, foi quando eu fechei o meu primeiro casamento, novembro de 2013, tá? E aí, os noivos me encontraram exatamente dessa forma. Eles procuraram no Google, me acharam lá, entraram no meu site, gostaram das fotos, pediram orçamento, eu cobrava bem barato mesmo, porque realmente eu queria eu não tinha experiência, então não poderia cobrar um preço mais justo, porque para você poder cobrar um valor, você tem que ter valor. Então eu não tinha esse valor ainda, porque eu estava começando. Então a única coisa que eu tinha era aqueles 8 casamentos que eu tinha fotografado. Então eu cobrava, acho que por volta na época eu cobrava uns R$ 1.500 mais ou menos, já com álbum, com os ensaios, tudo. Então era muito em conta, assim. Então provavelmente, e como aconteceram, os noivos que me contratavam já eram noivos que também não tinham um poder aquisitivo muito grande, que eles não tinham muita grana para casar, então o fotógrafo também, eles também não iam ter muita grana para pagar. E aí eu fechei uns 3 casamentos nesse ano ainda, de 2013, e fiz esses 3 casamentos. O primeiro foi esse, desse casal que me encontrou pelo Google, e aí durante o casamento deles, uma amiga dessa noiva, lá na hora da festa, me procurou e falou que ia casar lá também, no mesmo lugar, inclusive, no outro mês. E aí, tinha visto as fotos do ensaio que eu tinha feito dos noivos, e gostou. E aí já foi o segundo casamento, ou seja, o primeiro já fez eu conseguir um segundo. Então, isso é bem legal também quando a gente está começando. E aí o terceiro também foi pelo Google. E aí eu fiz já um casamento, já era um pouquinho mais bonitinho, já tinham, né, os noivos já tinham uma grana para investir em decoração, para investir no lugar mesmo onde foi feito o casamento. E aí nesse terceiro foi o que eu peguei assim e selecionei as melhores fotos, selecionei acho que 80 fotos e fiz um post completo lá no meu site. E aí era um casamento que já era de dia, já era mais ou menos do que eu queria pegar, que eu queria ter de cliente, fazer esse tipo de casamentos, mas, né, que não fossem tão tradicionais assim, fossem casamentos mais descolados, que os noivos fossem mais, geralmente eram mais noivos mais jovens também. E aí eu peguei esse casamento, foi um casamento bem legal que eu fiz em um clube aqui de Brasília, durante o dia, e foi o casamento que começou a guiar minha carreira, assim, dentro da fotografia, porque com esse portfólio desse casamento, que já eram umas fotos bem legais, foi o que me proporcionou fechar mais uns 30 casamentos nesse outro ano de 2014. Então, 2014 e 2015 foram os anos que eu mais trabalhei, assim, porque eu pegava casamento pra caramba e era todo sábado praticamente eu tava fotografando. E eu queria fazer isso porque eu queria fazer o meu nome, né? Então, eu só conseguiria fazer meu nome fazendo mais trabalhos. Então, eu comecei a subir um pouquinho meus valores,
comecei a pensar já em atender num local próprio, porque nessa época, como é que eu atendia? Esses primeiros casais de noivos que me contrataram, eles foram na minha casa. Eu atendi eles na minha casa porque eu não tinha escritório, não tinha nada. Então, era bem amador assim, mas estava começando. Eu falo, o importante é você começar. E aí, depois que eu já fechei alguns casamentos, como eu falei, em 2014, aí eu comecei a pensar em atender os clientes de uma maneira melhor e também que eu pudesse cobrar um valor maior também. E aí eu encontrei um escritório compartilhado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui em Brasília, nas grandes capitais, sempre tem. Que você chega lá, você paga uma mensalidade e você tem direito a usar o escritório para fazer suas reuniões, para atender alguém. E é muito mais barato do que eu fosse montar um escritório próprio igual eu tenho hoje. Então, para quem está começando, é uma outra dica muito boa que eu dou. Porque quando você atende na sua casa, você não passa muito profissionalismo, né? Porque os noivos estão lá, não, o cara está me atendendo na casa dele, então ele não tem nem escritório. E isso faz a diferença para quem está querendo contratar um fotógrafo de casamento. O fotógrafo de casamento ele tem que ser confiável, né? A pessoa está confiando ali o dia mais importante da vida dela. Então, tudo que vocês puderem fazer no negócio de vocês para passar confiança é válido. E eu já tinha essa noção de que eu precisava de um lugar próprio para poder atender, ou pelo menos um lugar onde eu pudesse atender eles com mais privacidade, porque eu não gostava muito de atender em casa ou em restaurante, que muitos fotógrafos fazem isso ainda, né? Restaurante você é interrompido toda hora, pessoal conversando alto do lado, ou então alguém, um garçom vem, interrompe, às vezes está no meio da tua apresentação ali, falando dos seus pacotes e tal, aí vem alguém e interrompe. Então essas coisas quebram assim, né, o clima lá na reunião. Então as minhas experiências não foram muito positivas não, atendendo em café, em restaurante. Mas era o que eu podia fazer na época. E aí até eu ter descoberto esse escritório compartilhado, que era já num bairro bem central aqui de Brasília, um bairro legal. E acho que eu pagava, não sei se era R$ 300 por mês, uma coisa assim. Acho que era por aí, uns R$ 300 por mês. E aí eu tinha direito a ir lá 3 vezes por semana, algumas horas, e atender os clientes. E isso também já fez uma diferença muito boa, porque o pessoal já chegava, já tinha uma recepcionista lá que recebia esse pessoal, falava, ah, a sala do Everson é ali. Então isso já passava mais credibilidade ainda. Isso foi em 2014. E aí eu fiquei lá de 2014 até 2015, nesse escritório compartilhado. E me proporcionou também fechar muitos contratos de casamento lá. E em 2015 foi quando eu já estava, né, recebendo um dinheiro legal da fotografia. E aí eu pensava, não, agora está na hora de montar o meu próprio escritório. E aí foi quando eu comecei e vim aqui para o edifício de Union, que é onde eu estou até hoje. Então, em 2015, eu montei a minha primeira sala aqui, né? Eu alugava uma sala e, e aí já comecei a investir na decoração, deixar um lugar bem bacana. E aí consegui uma parceria de uma cerimonial na época para ela dividir os custos, né, do escritório, água, internet, telefone, luz, condomínio. Então, pra vocês terem uma ideia, aqui um aluguel de uma sala comercial por aqui vai variar de 1.200, 1.100, R$ 1.400. Isso só o aluguel, né? Aí você vai colocar mais as contas de internet, luz, condomínio. Então vai lá para quase R$ 3.000 no final das contas. E você ter um custo fixo de R$ 3.000 quando você está começando é pesado. Porque você vai ter que ganhar pelo menos ali uns 5 mil livre, né? Para você poder pagar os 3.000 e ainda ter mais alguma coisa para você sobreviver. Então, se você conseguir alguém para dividir esses custos, é o que eu sempre recomendo. E nessa época eu tinha essa cerimonial que ela ficava dividindo a sala comigo, então a gente agendava os horários, quando eu estava ela não estava, quando ela agendava eu também não colocava o meu horário para atender no mesmo horário, e a gente fazia essa alternância aí durante a semana. Então funcionou muito bem. E aí fiquei um ano nessa sala, e já foi uma outra coisa, já fez uma diferença enorme. Assim, eu já pude aumentar meu preço, porque a pessoa já percebia mais valor na minha empresa, porque ela sabia que eu tinha um local fixo para trabalhar, onde eu podia atender com a maior privacidade do mundo, meus clientes, podia servir um café, alguma coisa mais de qualidade assim. E sem contar que aqui também no Deone existem vários outros fornecedores de casamento. Então o networking aqui é muito legal, porque você vai ali tomar um café, aí você encontra o cara da decoração, vai ali encontrar um cara da banda, encontra o DJ,
outras cerimoniais, outros fotógrafos, outros videomakers. Então, esse aqui é um prédio que eu gosto muito e dificilmente eu vou sair daqui. O que aconteceu foi eu trocar de sala, porque os proprietários às vezes pedem a sala de volta, ou então o cara vendeu a sala, e aí eu tenho que sair. Então, só troquei de sala. Eu já tô essa aqui já é a quarta sala que eu tô no The Union. E essa aqui já tem 1 ano e meio que eu tô aqui. E agora a gente acabou de renovar o contrato, vai ficar pelo menos mais 1 ano. Então tá tranquilo. E quando os fotógrafos perguntam, pô, mas faz diferença ter um escritório próprio ou atender em café? Faz. E tô dando a minha resposta como com experiência própria, né? Porque enquanto eu não comecei a atender num lugar meu ainda, eu não sentia que a minha carreira realmente ia crescer. E até conversando com outros fotógrafos, que são amigos meus também, a maioria fala que também sente essa necessidade de você ter um espaço próprio para atender. Agora, eu sempre vou recomendar a vocês que estão começando a fazer isso realmente quando estiver entrando grana. Mas enquanto não tiver, você tem que atender onde dá para atender. Vai na casa do cliente, vai atender no restaurante, vai atender no café mesmo, na sua casa. Tem gente que transforma a casa num home office. Então você vai e atende e cria uma sala de atendimento na sua sala. Então é você ir crescendo aos poucos e sem muita pressa, apesar desse processo todo ter sido rápido. O que vai fazer a maior diferença é você se programar e se planejar, porque muita gente só tem noção da parte da fotografia. Ah, não, já domino minha câmera, já sei fotografar, já sei iluminar, já sei usar flash, já sei usar LED, e já posso montar meu negócio. Só que aí chega no negócio e a pessoa, por não saber cobrar, por não saber o tanto que ela precisa cobrar por mês para ela sobreviver ou para ela continuar fazendo que o negócio dela, né, evolua, a pessoa vai falir o próprio negócio. E isso acontece demais com fotógrafo. Você vê vários aí, depois de ter começado, estão vendendo equipamento porque desistiram, porque não souberam conduzir a carreira dele da melhor maneira. Então, é sempre você estar evoluindo, mas bem consciente assim, do que dá para fazer. Ou será que agora eu já consigo atender no escritório compartilhado? Quanto é que eu vou gastar lá? Ah, vou gastar R$ 300 por mês. Pô, estou conseguindo tirar R$ 1.500 de lucro, então eu já posso atender no lugar sim. Ah, eu ainda não estou conseguindo, não estou conseguindo, tem mês que eu não fecho nada ainda, então já não recomendo. Agora, se você já tem um fluxo legal de cliente, de ensaio, a primeira coisa que eu recomendo, se a pessoa ainda não tiver, é atender no escritório desses. Se você já estiver ganhando ali seus R$ 2.000 por mês, é tranquilo você tirar R$ 300 desse e, e pagar esse escritório. Agora, se você não ganha, você não tem de onde tirar, então continua atendendo aí nos cafés até você conseguir cobrar um pouquinho melhor e conseguir atender alguns clientes com poder aquisitivo melhor. Beleza, gente? Estão conseguindo acompanhar aí a história? Tá tranquilo? Que às vezes eu tô falando rápido demais. Tá dando para acompanhar aí, né? A Weberson tá perguntando se esses escritórios já vêm com internet. Sim, Weberson. Eles já têm uma estrutura completa. Tem televisão, tem internet, tem água para você oferecer, café para você oferecer para os clientes, uma mesazinha para você atender. Então, é muito bom. O custo-benefício é muito bom. Você está pagando R$ 300, por exemplo, por mês para ter tudo. Você não vai precisar pagar internet, não vai precisar pagar aluguel, não vai precisar pagar IPTU, não vai precisar pagar nada. Somente os seus R$ 300 e utilizar a sala. Eu recomendo demais. Aqui no Sudoeste mesmo tem. Onde eu atendi era no Sudoeste, aqui em Brasília. Beleza? E, pois em 2015 eu vim aqui para o The Union e conheci muita gente aqui, igual eu falei, porque tem vários fornecedores de outras áreas. O meu grande sonho, assim que eu vim para cá, era fazer um casamento fora de Brasília, né? Um casamento ou no Nordeste, um casamento na praia, porque você fica vendo aquelas fotos na internet, aqueles casamentos maravilhosos ao ar livre, na beira da praia. E eu tinha muito essa vontade de fazer, porque eu já tinha feito muito casamento aqui, mas nunca tinha feito fora. Aí eu comecei a direcionar o meu marketing para isso. Então eu comecei a fazer ensaios, oferecer vantagens para os noivos que me levavam para a praia para poder fazer ensaios lá. Então, por exemplo, o noivo fechou um casamento comigo, contratou, né, para o casamento, e eu falei, pô, por que a gente não faz um ensaio lá no Rio de Janeiro?
Eu não cobro nada de vocês, vocês só pagam a minha hospedagem. Isso foi no começo, né? E aí, aliás, vocês só pagam a minha passagem, a hospedagem até eu mesmo pagaria. E aí eu comecei como é que fala, convencer alguns noivos a fazerem isso. Aí com isso eu consegui fazer alguns ensaios na praia, no Rio, fiz alguns ensaios em João Pessoa, em Natal, em Santa Catarina, nas praias lá de Florianópolis. E isso foi um upgrade muito legal no meu portfólio, porque eu não tinha essas fotos ainda. Então, quando o casal vinha aqui e olhava um álbum que era na praia, assim, eles já ficavam mais encantados ainda. Porque além das fotos serem boas, era num lugar bonito. Então, isso faz a diferença, né, quando a gente está falando de fotografia. E aí, ó, um fotógrafo consegue trabalhar sozinho em um casamento, consegue pegar vários momentos. Boa pergunta, hein, Tech Drone. Cara, conseguir consegue. Você consegue, um casamento pequeno, você consegue fotografar sozinho. Mas eu não recomendo, principalmente para quem está começando ou fazendo os primeiros casamentos, porque você tem que ter muita experiência para você se garantir assim. Eu costumo, até para casamentos pequenos, de 30, 20 pessoas, sempre levar o segundo fotógrafo, porque é ele que vai te dar a liberdade de você poder fazer umas fotos mais legais, mais diferentes, porque você sabe que ele vai estar lá garantindo, caso você saia de perto dos noivos, por exemplo, caso você quer fazer uma foto mais de longe, uma foto com composição diferenciada. Se você estiver sozinho, você não vai conseguir fazer essas fotos, porque você vai ter que garantir ali os momentos que os noivos precisam, as alianças, o beijo, o olhar, essas coisas, a reação do noivo. Então, assim, é sempre legal você levar um segundo fotógrafo, mesmo que seja para 20, 30 pessoas, porque ele garante lá as fotos, enquanto você pode ser mais criativo ou pode fazer uma foto mais diferenciada. Sacou? Sacou? Então, não recomendo não. Agora, se for um casamento, por exemplo, no civil, que é uma cerimôniazinha bem rápida para poucas pessoas, aí dá para fazer sozinho, tranquilo. Eu falo quando tem uma cerimônia mais longa, que tem mais pessoas, que envolve mais convidados, aí é recomendado sempre que você tenha um segundo fotógrafo. E se for muito grande, até três fotógrafos, né? Até o terceiro fotógrafo. Um casamento para 500 pessoas, 400, que eu sei que em algumas cidades ainda tem muito essa cultura, né, de fazer casamentos grandes, assim. Aí seria bom ter até um terceiro fotógrafo. Mas na média aqui, que é os casamentos que eu faço, eles têm de 100 a 300 pessoas. 100 a 300 convidados. Então, para até 300, 350, acho que é tranquilo, dois fotógrafos só. Beleza? Agora eu me esqueci qual parte da história eu tava. Ah, sim, os casamentos fora. E aí, o que aconteceu? Em 2016, foi 2016, eu fiz um casamento bem legal aqui em Brasília, com pôr do sol, ficou bem bonito, no Espaço Catetinho. E no meio desses convidados desse casamento, a irmã do noivo tava, né? A irmã do noivo tava. Eu não a conhecia, mas no final do casamento ela pediu meu contato porque ela falou que iria casar no ano seguinte. E ela tava procurando um fotógrafo. Aí eu fui, passei meu contato e tal, mas nem achei que ia render muita coisa não. Só que aí, depois que eu entreguei o álbum de casamento desse noivo, essa noiva ela viu o álbum e ela ficou apaixonada pelas fotos. E, e aí ela me procurou. Aí ela me procurou, eu disse, então, é o seguinte, o meu casamento vai ser um pouquinho diferente, mas eu queria muito que você fotografasse. Eu falei, diferente, por quê? Falou, não, é porque não vai ser no Brasil, vai ser em Chicago, porque o meu noivo ele é americano e ele é lá de Chicago, né? E eu vou casar e vou morar lá, então o casamento vai ter que ser lá. Só que eu queria que você fotografasse. Aí eu, claro, né? Óbvio que eu aceitei. Nunca tinha feito um casamento fora do Brasil. E, e aí a noiva, a gente fez um ensaio romântico aqui em Brasília ainda, mas o casamento foi lá. E aí ela me levou e eu levei um segundo fotógrafo. Então ela pagou todos os custos, fora o pacote, né, que ela já tinha contratado. Ela pagou todos os custos de passagem, hospedagem, e a gente ficou lá uma semana. E foi incrível, assim, foi uma experiência sensacional que eu nunca vou esquecer do meu primeiro casamento fora. E as fotos também ficaram muito legais. O álbum dela até ficou em exposição no stand da minha empresa parceira aqui de álbuns, né? A Profox. E acho que ainda está à exposição até hoje. Eles ainda usam quando eles vão fazer umas feiras aí de álbuns. Eles ainda mostram esse álbum. Eu até mostrei para ela umas fotos dele. Que ficou sensacional o casamento, assim. E era bem no inverno, né? Então a gente pôde utilizar aquela paisagem com gelo, com neve.
Fizemos um ensaio lá, a temperatura quase, acho que era menos 16, o dia mais frio que tava lá, menos 16 graus, foi sinistro. Eu até queimei um pouco do meu rosto assim pelo frio e a minha mão, mesmo usando luva, mas foi um outro ponto da minha carreira assim também que ficou marcado de eu ter conseguido com a minha fotografia fazer um casamento fora do Brasil. Isso para mim foi muito importante, não só por isso, mas por uma pessoa gostar tanto do meu trabalho e admirar meu trabalho, de me levar com todos os custos que vocês sabem que tem de ir para os Estados Unidos e fotografar um casamento lá, sendo que lá tem vários fotógrafos, né? Muito bons, inclusive. Mas ela ter se apaixonado pelo meu trabalho quando viu o álbum do irmão dela e ter me levado para lá foi muito show. E, inclusive depois ela aprendeu fotografia porque ela queria aprender. Eu ensinei fotografia para ela, ela fez meu workshop, fez meu curso e a gente ainda troca uma ideia, ainda sigo ela lá no Instagram ainda. Nunca mais falei com eles, mas eles são muito gente boa. E é isso. Então assim, esse foi um outro marco assim na minha carreira, foi esse casamento aí fora. Bom, aí, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vai perguntando aí, porque, ó, estou começando agora, comprei uma câmera semi-profissional e um drone. Estou fazendo alguns trabalhos gratuitos. Estou disponibilizando meus conteúdos para a rádio e algumas propagandas. É isso aí, Tech Drone, é assim que a gente começa mesmo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à minha carreira, ou como é que eu fiz para fazer tal coisa, podem pôr perguntando aí no chat que eu vou respondendo, beleza? Mas, então isso foi em 2016, né? O casamento foi em 2017. Depois eu mostro para vocês aí, quem tiver lá no grupo do WhatsApp, eu mostro para vocês algumas fotos desse casamento aí para vocês verem. Bom, então aí de 2017 para cá não mudou muita coisa, porque eu já estava meio estabilizado, já estou estabilizado no mercado aqui. O que aconteceram foi as crises, né? Porque a gente teve a crise de 2016, que afetou bastante o nosso mercado. Muita gente quebrou em 2016 porque os noivos estavam cortando todos os gastos mesmo por causa da crise econômica. Então, até na fotografia também isso acontecia. Então, eles queriam pacotes mais baratos ou fotógrafos mais baratos. Então, isso me atingiu em cheio assim em 2016, mas a gente conseguiu superar. E agora a gente está de novo, né? O Everson. Depois quero conversar com você sobre uma parceria lá em Cavalcante. Show, Everson. Depois me chama lá que a gente troca uma ideia. E, e aí em 2018 as coisas deram uma melhoradinha. E foi um outro casamento muito legal também que eu, que eu fiz. Foi o em Fernando de Noronha. Esse tá até no meu site ainda. Depois vocês entrem lá no meu site que esse casamento também foi outro sonho realizado. Fotografar um casamento em Fernando de Noronha era um dos meus objetivos, assim, umas metas que eu colocava. Então, quando eu consegui também foi a mesma coisa. Foi divulgando, igual eu falei, as fotos que eu já tinha em praia, para atrair clientes que gostassem desse tipo de foto e que fossem contratar, né? Fotógrafos que já tivessem tido essa experiência. Então, ter postado vários casamentos, vários ensaios na praia e tal, foi o que fez a pessoa que casou em Noronha me contratar e me levar para lá também. Então, a dica para vocês é essa: vocês têm que mirar no que vocês querem fazer e fazer material que vai atrair as pessoas a te contratar para fotografar o que você quer. Então, se você quer fotografar é, na praia, então você vai ter que dar um jeito de ir, nem que você vá sozinho, leva a sua câmera, vai numas férias que você já iria para a praia mesmo e arranja alguém lá, pergunta na praia quem quer um ensaio, eu tenho certeza que alguém vai responder que quer. E faz o seu portfólio. Volta para sua casa, trata suas fotos e começa a publicar, começa a postar isso aí, que é isso que vai atrair. Fotografia é isso, você posta e você só atrai quem gosta daquilo ali que você está postando. Então, se você não quer fazer casamento de dia ou não quer fazer casamento de noite, então não posta casamento de noite. Isso aí é uma coisa que todo fotógrafo já mais experiente já fala, porque sabe. Eu mesmo, quando eu queria fazer os casamentos ao ar livre e tudo mais, eu parei de postar, mesmo eu fazendo, eu parei de postar os casamentos que eram de noite, que eram igreja, porque eu queria fazer mais esses casamentos ao ar livre e na praia. Depois eu cansei também e queria voltar a fazer os casamentos na igreja. Aí eu voltei a postar os casamentos na igreja, casamentos à noite. E aí hoje eu faço um mix disso porque eu gosto de fotografar os dois. Então, posto uma semana eu posto de um jeito, na outra semana eu posto um casamento de dia,
Na outra semana eu posto o ensaio que eu fiz à noite. Então vocês têm que postar o que vocês querem fazer, que é o que vocês vão atrair. Se você não quer fazer ensaio gestante, então não posta ensaio gestante. Se você quer fazer foto só de casal, posta foto só de casal. Beleza? 2018 foi isso. 2019, ano passado, eu já fui diminuindo o número de casamentos, porque aí uma coisa que eu não falei é que desde 2015 também eu comecei já a ensinar fotografia, né? Porque eu já tinha uns 2 anos de experiência e esse desejo de compartilhar sempre ficou muito comigo, assim. Seja compartilhando dicas, seja no Instagram, mas o que eu me sentia mais prazer em fazer era quando eu dava aula mesmo para outros fotógrafos que estavam começando, ou fotógrafos que queriam evoluir dentro da fotografia de casamento. E aí, em 2015, eu criei meu primeiro workshop, que era o workshop composição. Era o workshop que eu ensinava só composição. E aí, acho que eu fiz umas 4 turmas desse workshop. Eram presenciais, né? A gente escolhia um lugar legal, passava o dia inteiro fotografando e aliás, eu passava o dia inteiro com eles. Na metade do dia eu passando o conteúdo e na outra metade a gente fotografava mesmo na prática. E aí eu realmente percebi que eu gostava de ensinar e de que eu conseguia ensinar, né? Que eu conseguia fazer com que outras pessoas evoluíssem na fotografia. E já tem uns 4 ou 5 alunos aí que conseguiram se destacar e estão fotografando até hoje. E aí, em 2019, eu já tive a minha ideia de montar um curso online para eu conseguir atingir mais pessoas. Eu consegui pessoas que em qualquer lugar do país, né, que falem português, ou do mundo que falem português, e quisesse aprender fotografia, fizesse o meu curso. Só que em 2019 eu não consegui fazer por conta do tempo mesmo, né, dos eventos. Toma muito nosso tempo. Vocês têm uma noção, um casamento que a gente fotografa, você perde não, né? Você tem o tempo ali para fazer os ensaios, aí você vai ter que ter o tempo para editar os ensaios, aí você vai ter que ter o tempo do dia do casamento, que é o mais importante. Você vai ter que ter o tempo para editar as fotos do casamento, que é o que consome a maior parte do nosso tempo. Vocês imaginam que a gente vai entregar 1.100 fotos de um evento, né, de um casamento, e você tem que tratar uma por uma. Você vai entregar umas fotos para os noivos, né? Eu, pelo menos, sempre editei tudo e tratei todas as minhas fotos antes de entregar. Então, isso consome muito tempo. Aí você imagina, de um casamento já consome esse tanto de tempo, imagina você fazer 30, 40 casamentos, que é a média que a gente faz por ano. Então, não tinha tempo nenhum para fazer o curso online. E aí, agora, em 2020, finalmente, até por conta da pandemia mesmo, em março, eu comecei a fazer. E os eventos estão até hoje, né? Todos os eventos desse ano estão sendo adiados. Alguns até foram cancelados. E a gente perdeu até uma quantia boa de dinheiro por conta desses cancelamentos, mas pelo menos eu tinha agora o tempo finalmente de produzir. Então, eu estava vindo diariamente aqui no escritório para poder gravar as aulas. E agora, mês passado, a gente abriu a primeira turma e o pessoal está estudando lá. Então, já estou bem satisfeito de ter conseguido montar esse curso, né, e já está ajudando mais pessoas. Inclusive, quem estiver fazendo o curso e quem estiver assistindo aí depois, eu quero um feedback do que vocês estão achando das aulas, o que vocês acham que dá para melhorar, porque para a próxima turma eu também já quero deixar o curso ainda melhor. Bom, mas vamos falar do checklist, né, que eu fiz aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu só trocar a minha tela aqui e mostrar para vocês. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Me confirme aí se vocês estão vendo o checklist, para a gente falar um pouquinho sobre ele. Confirme aí no chat se vocês estão conseguindo ver. O checklist do fotógrafo profissional. Esse checklist eu montei, resumindo tudo que a gente falou aqui hoje, né, de quando eu comecei. O que você precisa fazer para você evoluir na fotografia? Então, eu coloquei, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei 10 itens que eu considero os mais importantes para quem está querendo evoluir na fotografia. O primeiro aí, o Calvin falou que está vendo. O primeiro aí, com certeza, seria você começar, né? Porque às vezes a pessoa fica só na teoria. Não, eu quero começar meu negócio, quero começar a fotografar, e nada de começar. Então,
é dar o ponto de partida, começar mesmo. Comprou a câmera? Então vai fotografar. O segundo é justamente esse: tire muitas fotos e depois tire ainda mais, porque quanto mais fotos você fizer, mais experiência você vai ter. Então, quantas fotos você já fez até hoje? Você já contou? 100, 200, 300? Quantas fotos vocês acham que vocês precisam para estar como fotógrafo profissional mesmo, fotografando outros casamentos, outros ensaios, né? Ou o que você quiser fotografar? Tem aquela teoria de que a gente só fica bom em uma coisa quando a gente faz ela por 10 mil horas, né? E é mais do que verdade isso. Até para pilotos de avião eles usam isso, né? De que eles precisam ter 10 mil horas para ser um piloto profissional. E na fotografia não é diferente. Você vai precisar ter 10 mil horas de experiência para você realmente é, virar um fotógrafo com uma carreira de sucesso. Porque quanto mais você fotografa, mais você vai ter experiência, mais pessoas você vai conhecer, né? O seu campo ali de atuação vai aumentar e você vai dominar tudo. Você não vai ter mais problema em ficar pensando antes de fotografar. Não sei como é que faz isso na minha câmera ainda, como é que eu altero a velocidade tão rápido para poder mudar de uma cena para outra. Então, a partir do momento que você fotografa por 10 mil horas, eu tenho certeza que você já vai estar fazendo tudo no automático, assim, que você já vai nem se preocupar mais com essa parte técnica e aí já vai se preocupar com outras coisas, que é o que a gente vai falar aqui no restante do checklist. Dominar o seu equipamento é o terceiro item aí, e esse é básico, né? Esse é o mínimo que você tem que fazer se você quiser ser um fotógrafo profissional, é você conhecer todas as especificidades da sua câmera. Não importa qual ela seja, se ela é boa, se ela não é, não interessa. Você tem ela, é ela que você tem, e é ela que você tem que dominar. Você tem que saber onde fica tudo, conhecer tecnicamente o que cada botão faz, ler o manual, que eu sei que muita gente não lê, mas é uma ótima dica que eu dou também, cara. Lê o manual da sua câmera, que você vai ter uma outra ideia dela. Você não vai ter que ficar testando tudo ali para descobrir o que é ou pesquisando tudo na internet. Lê o manual de uma vez que você já vai ter noção das coisas mais importantes que dá para fazer com a sua câmera. E não só a câmera, né? A lente também. A lente, você também precisa ter todo o conhecimento da sua lente. Você precisa saber, por exemplo, vocês sabiam que cada lente ela tem uma parte dela ali, uma abertura específica dela que ela funciona melhor, que ela tem uma nitidez melhor? É o ponto doce que a gente chama da lente. Por exemplo, tem uma lente 35mm e ela tem uma abertura de 1.8. Só que ela só fica muito boa mesmo, assim, o máximo de qualidade dela é só em 2.8 a abertura. Então, assim, cada lente tem essa sua especificidade também. Você já entende da sua, você já domina, você já sabe. Então, é isso que você tem que correr atrás no começo. Beleza? O quarto item seria o dominar os pilares da fotografia. Os pilares, a velocidade do obturador, né? A abertura, que é o que a gente acabou de falar, e o ISO. Isso aí também é muito básico, assim. Isso é o que você precisa dominar antes de começar a pegar seus clientes. Porque ninguém vai querer estar fotografando no meio de um ensaio ali e o cliente ter que esperar você mexer na sua câmera porque você não está conseguindo fotometrar corretamente, ou a imagem está estourando e você não está conseguindo escurecer, ou está escuro e você não está conseguindo clarear. Então, assim, isso aí você não pode passar para o seu cliente que você não tem esse domínio. Ele tem que te enxergar e você tem que ter confiança no que você está fazendo. Então, você só vai ter confiança quando você dominar o seu equipamento, dominar os pilares e agora, nesse outro item aqui, dominar a luz. Depois que você já tinha dominado tudo, que você já aprendeu tudo sobre a câmera, que você já aprendeu tudo sobre o seu equipamento, os pilares da fotometria, você vai aprender sobre iluminação. Como iluminar sua foto de um jeito que você goste, né, que faça parte do seu estilo. É com luz natural, não, você quer usar LED, você quer usar flash. Tem que dominar todas as nuances assim das luzes para você ter domínio da fotografia, né? Fotografia é luz. Então, você dominando a luz, você vai conseguir fazer imagens mais bonitas. Aquela imagem que todo mundo fala, uou, olha só que imagem incrível. É a luz que faz a diferença nas boas fotografias. Porque boas fotografias você pode conseguir fazer rápido. Agora, ótimas, né, ou incríveis, aí é só quando você tem o domínio da luz mesmo. Beleza, gente? Então, já estamos no sétimo aqui. O próximo, dedique tempo para aprender e dominar a edição. Isso aqui é uma coisa que muitos fotógrafos não valorizam muito, né? Que é a parte da edição. E aí a pessoa, às vezes, até posta foto só do jeito que sai da câmera mesmo. E, cara, eu vou te dizer, a fotografia, ela desde a época do analógico, né? Desde a época do filme, as fotos já eram editadas. Né? Porque tem gente que fala que não, fotografia de verdade era antes. Não. Antigamente, as fotos também eram editadas, só que era na mão, né?
Na hora de revelar que você fazia os ajustes, você abaixava, pedia para o cara do laboratório abaixar ou diminuir a exposição, aumentar o contraste, subir as sombras, tudo isso ele fazia, só que ele tinha que anotar na foto como é que ele queria que o cara do laboratório revelasse. E isso foi só o que foi passado para dentro do Lightroom hoje, que é o aplicativo, né, o programa mais conhecido de edição. E hoje eu considero que a fotografia é 50% a fotografia que você faz e 50% a edição. Porque na edição você consegue melhorar muito a sua foto. É, você consegue fazer realmente ela ter aquele impacto que a sua foto sem o tratamento não consegue. Então a foto, mesmo sendo boa, quando você edita, ela fica melhor ainda. Então muita gente não estuda essa parte de edição. E eu sempre tive muita curiosidade, sempre fui muito atrás de tutorial, de cursos que eu já fiz específicos de Lightroom. Então, tem que tirar um tempo também para vocês dominarem essa parte de edição, porque é com ela que as pessoas vão ficar impressionadas com as fotos de vocês, entendeu? É você combinar o teu olhar, né, a composição da tua foto, a iluminação que você já domina, com uma edição muito bem feita, pronto, você já vai ter fotos incríveis que vão atrair clientes incríveis, beleza? Próximo ponto do checklist: peça sempre que puder feedbacks honestos sobre suas fotos. Isso aqui é muito legal. Inclusive, lá no nosso grupo, gente, algum fotógrafo lá me deu a ideia, a gente vai fazer isso. Eu vou liberar mais tarde lá para vocês postarem as fotos de vocês e a gente fazer uma análise crítica mesmo, tá? Eu não sou, quando se trata de alunos, eu não escondo não o que eu penso, principalmente se for de fotografia. Eu vou falar mesmo o que dá para melhorar, se tá ruim, entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que a foto tá maravilhosa, mas é só ela que acha, né? Quando ela manda para alguém que é honesto. E isso pode até magoar um pouquinho o ego da pessoa, principalmente fotógrafos, né? Nós temos esse ego um pouco mais aflorado. Então a gente quer que os outros vejam as nossas fotos, quer que eles achem bonitas, mas nem sempre elas estão. Então, quando a gente está começando, é muito bom a gente ter esse feedback. E é por isso que eu vou criar lá no grupo um dia só da semana, onde vocês vão poder postar as fotos de vocês e a gente vai poder criticar. Não só eu, tá? As outras pessoas vão criticar também, quem já está dentro do grupo. Então, mais tarde a gente vai fazer isso. Eu vou colocar lá um anúnciozinho lá no grupo, falando para o pessoal começar a postar uma foto de cada um e para gente fazer essas críticas construtivas em cima dessa imagem, para a gente fazer vocês evoluírem, beleza? E ao mesmo tempo, seguindo essa dica aí, vocês precisam pedir feedbacks para pessoas que vocês sabem que são honestas sobre o teu trabalho, para você ver se realmente você está evoluindo, o que você precisa melhorar, se a edição não está legal. Então, manda mesmo, seus amigos próximos aí, para as pessoas que você sabe que vão te falar a verdade, manda mesmo as fotos para eles e pede feedback. Só assim a gente vai conseguir melhorar, tendo esse retorno dos outros, beleza? O próximo, peça sempre que... Não, esse eu já falei. Monte seu portfólio somente com as melhores fotos que você já fez na vida. Cara, isso aqui é uma dica muito boa, porque às vezes a pessoa, todo trabalho que ela faz, ela vai lá e coloca no site ou no Instagram ou posta para os outros verem. Só que a gente sabe que nem todos os trabalhos são os melhores, né? Então, não deixem as pessoas... Você pode, óbvio, você tem lá o controle das suas fotos. Agora, para você vender o teu trabalho, as pessoas têm que ver o que é de melhor nele. Então, uma foto que ficou mais ou menos, não é legal você postar. Porque a pessoa vai ver lá 10 fotos muito legais no seu feed. A 11ª é mais ou menos. Então, assim, já quebra, né? Já quebra aquele encantamento que a pessoa vai ter ao ver o teu trabalho. Então, cara, seleciona realmente só o fino, só o melhor do melhor do melhor do teu trabalho para você divulgar. Porque é isso que as pessoas vão analisar, é isso que elas vão criticar. Então, aquela foto que você tem um apego emocional, mas você sabe que ela não é tão boa assim, não posta, tá? Posta realmente, se você quer vender, se você quer fazer da fotografia um negócio lucrativo, mostre realmente só o que tem de melhor no teu trabalho, beleza? Tá tranquilo aí, gente, até agora? Tô falando pra caramba, né? Não esqueçam que as dúvidas podem jogar aí no chat, tá? Já estamos nos encaminhando para o final, mas ainda tem mais duas coisinhas para falar. A 11ª, se eu não me engano, se torne visível, domine as redes sociais. Isso aqui é uma dificuldade de muita gente, né? Que é você saber vender, né? Saber se vender, saber se mostrar na internet para que as outras pessoas fiquem impactadas e te contratem. Então, estude mesmo as ferramentas, estude o Instagram, pesquise no Instagram o que funciona,
Você sabia que o Instagram ele já tem um padrão de comportamento, assim, de fotos que as pessoas costumam gostar mais, cores que as pessoas costumam gostar mais, tipos de edição que as pessoas costumam gostar mais. Então, tudo isso vocês têm que estudar para vocês conseguirem vencer esse jogo aí, que é o jogo das redes sociais, né? De você utilizar elas ao seu favor, utilizar elas para trazer dinheiro para você e não para ficar só vendo o trabalho das outras pessoas. Então, estude mesmo, principalmente o Instagram, que hoje é a rede social do momento, principalmente para os fotógrafos. Beleza? E por último, gente, que é o mais abstrato assim, mas é montar uma estratégia de negócio mesmo, de como é que você vai atuar no mercado, quem vai ser o seu público-alvo, para quem que você vai querer fotografar, é para empresa, é para pessoas, é para casais, para você direcionar e colocar metas para você alcançar. Então, pô, eu quero mexer com fotografia de casamento, então eu quero que até o ano que vem eu faça meu primeiro casamento. Então você vai colocando as metas. Aí, pô, em 2022 eu quero fazer 10 casamentos no ano. Já é uma outra meta. Entendeu? Ah, eu quero fazer um casamento fora de Brasília. É outra meta. Então você vai colocando essas metas para você evoluindo. A minha meta agora na fotografia é ajudar o máximo de pessoas possível com o conhecimento que eu já tenho e a minha experiência nesses 7 anos fotografando. Então eu vou focar bastante esse ano próximo a passar o meu conhecimento, seja pelo YouTube, que é o meu canal está crescendo aos poucos, pelo meu perfil no Instagram, que já tem bastante seguidores, e também pelo meu curso online agora, que eu vou oferecer ele para mais pessoas, né? Vou oferecer ele pela internet. E vocês devem fazer a mesma coisa, montar a estratégia do negócio de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre negócio, eu também teria o maior prazer em ajudar vocês. Beleza, gente? Acho que é isso, hein? Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. E agora eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, né? Senão eu vou fechar a nossa live. Se você tem uma pergunta, agora é a hora de você perguntar, que eu respondo aqui para vocês. Deu até bastante gente aqui na live. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Carlos Henrique Top. Calvin, tô vendo. O custo de álbuns são caros? Como colocar isto no orçamento? Cara, sim, o custo de álbuns são caros. Eu aconselho quem está começando a não oferecer álbuns ainda, porque acho que o custo-benefício vai ser muito pequeno ali, porque você não vai conseguir cobrar o valor que um álbum realmente vale. A não ser que você faça álbuns mais simples. Aí tudo bem, tem álbuns que são mais simples, com papel mais simples, são mais baratinhos, né? São tipo revistas. Esses rola de vocês fazerem sim, e aí vocês podem oferecer o trabalho de vocês nele. Pra vocês terem uma ideia, um álbum aqui desses de casamento que eu vendo, deixa eu pegar um aqui. Só um minutinho que eu vou pegar o álbum aqui para vocês verem. Aí. Ó, esse álbum aqui, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Ah, tá. Vou abrir aqui, deixa eu mudar a tela para mostrar a minha imagem toda. Aí. Ó, um álbum igual esse daqui, ele tem 90 fotos, né? Tem 45 páginas. E ele é de tecido. Esse aqui foi o de Noronha que eu falei. Vou mostrar eles rapidinho para vocês aqui. Estão vendo? Esse álbum, ele vai custar R$2.000, né? O custo dele, com a caixa para ele, vai custar por volta de R$2.000. Então, para você passar isso para um cliente que você está vendendo seu trabalho, por exemplo, por R$1.000, você não vai conseguir vender um álbum assim. Agora, se você encontrar um álbum, um modelo de álbum que custe R$200, aí já é outra coisa, aí já vai funcionar para você. Agora, quando você já estiver fazendo pacotes mesmo mais completos, aí vale a pena sim vocês fazerem álbuns. Mas os álbuns, eles custam aí de 1.000, os bons álbuns, né, de 1.000 a R$2.000. Essa é a média do valor de um álbum legal. Alguns um pouquinho mais caros também. Tem o de madeira, que eu vendo aqui também, que ele é R$2.500, então ele já é um pouquinho mais caro.
E é isso, é de 1.000 a 2.000 e tem os mais simples que vão custar aí de 200 a 600 reais. Esse álbum, estamos perguntando aí qual o tamanho dele, ele tem 30 por 30, 30 centímetros por 30 centímetros. Aí ele aberto, ele fica com 30 por 60, né? Vamos ver se tem mais pergunta. Como saber o que é o melhor do melhor da gente nas fotos? Boa pergunta, hein, Edson? Seguinte, o que que eu costumo fazer? Eu já tenho a minha curadoria, né, digamos assim, eu olho lá e pô, gostei muito dessas fotos aqui. E aí eu pego elas e peço para alguém me dar um feedback. Então pode ser sua mulher, pode ser sua mãe, sei lá. E pergunta, dessas aqui, qual você gostou mais? Porque às vezes tem muitas fotos parecidas, né, uma com a outra, e você não sabe escolher. Então pergunta para pelo menos 3 pessoas e vê se as 3 acharam a mesma foto a melhor, então é aquela que você tem que postar. Então é sempre nisso, né? Por isso que eu falei da importância de você ter o feedback. É você ter pessoas ali que você pode encher o saco mesmo e mandar foto e mandar direto assim para eles analisarem e verem qual que é melhor. E aí você tira todas as outras que os outros que eles não escolheram, entendeu? Então vai fazendo esse filtro aí. Mas com o tempo o seu próprio olhar ele vai ficando muito, muito bem treinado assim. E aí você mesmo vai conseguir já eliminar as fotos que não devem entrar no seu portfólio. Só que às vezes tem 2 fotos tão boas que parecidas que aí você realmente precisa da ajuda de alguém para poder colocar só aquela que é a melhor da melhor no seu portfólio. Beleza, Edson? Respondido? O Calvin falou que foi top a live. Pô, massa, Calvin. Ainda bem que você gostou. Eu vou fazer bastante lives agora, tá, pessoal? Então, a partir de junho agora, né, que é esse mês que a gente tá, eu quero fazer pelo menos uma por semana. Que aí eu consigo me conectar mais com vocês, consigo mostrar mais da minha forma de enxergar a fotografia, o negócio da fotografia e ajudar vocês aí que estão começando. Ficou mais alguma dúvida ou podemos ir embora? Que eu quero ir para casa. Última chance, hein?